Então, uma boa noite, né? Que a paz de Jesus fique com todos nós até o fim desta reunião. O Espiritismo, ele vai vagarosamente, e as pessoas ainda não imaginam a influência que ele vai exercer em toda a sociedade. A sociedade vai precisar, principalmente nesses momentos conturbados que nós estamos vivendo, né? que esse momento conturbado, que faz parte desse entendimento. Às vezes, as pessoas, quando não entendem, ele vai se confundindo. Um exemplo muito recente, desses dias, foi Não vou falar dela, mas só para a pessoa poder entender do show que a Madonna deu há poucos dias no Rio de Janeiro. Juntou uma multidão, o prefeito até contribuiu também lá com as verbas públicas. E eu fico assim imaginando, olhando a Madonna, imaginando. Ela é uma boa cantora, ela tem uma voz bonita. A Madonna canta bem. Se tu olhar, por exemplo, no filme Evita, você vê que a voz dela é muito bonita, ela é uma boa cantora, mas ela não dá destaque para a artista, para a cantora, não dá destaque para o show erótico até de péssima qualidade, o destaque que deu foi para aquilo. E normalmente até tem um moço da Globo dizendo, um artista lá dizendo, ela uniu o povo brasileiro. Destaque essa parte assim erótica, que ela podia dar destaque para ela, que ela tem bom dotes artístico. Mas eu fico observando, você observa, por exemplo, um show de um Roberto Carlos, que também é um artista popular, assim como ela, mas você vê, ele dá destaque para o artista, ele dá destaque para ele, ainda faz música para Jesus, para Maria, olha naquelas... Eu vi esse dia o André, aquele que tem um problema visual, aquele italiano, ele cantando, porque no dia dela estava tendo também o problema do Rio Grande do Sul, ela não falou nada. E ele fala do acidente lá do Rio Grande do Sul, e ele, para dar força, ele disse, ele canta o hino nacional, ele, assim, cantou de fora como ela. E eu fico observando, porque ela não tem conhecimento. Eu já contei esse caso aqui, mas só contar assim rápido, que não é essa a minha intenção de enveredar por esse caminho, para a gente ver. Quando o André Luiz ele encontra lá numa região mais atrasada um pouco, já como espírito, e o espírito pede a ele ajuda. E o espírito diz, olha, André, eu era escritor. Eu não era escritor de fama internacional, mas eu ganhei muito dinheiro como escritor. Ganhei muito, porque eu escrevia muitas... assim, escritos sobre sexo, de uma forma picante, sobre negócio de droga, essas espertezas de homens, de mulheres, levando vantagem, aquela coisa. Ele disse, e eu ganhava muito, porque as pessoas liam muito meus livros. Ele disse, quando eu cheguei do lado de cá, eu tomei um susto. Primeiro, a quantidade de espíritos que vieram me procurar, porque disse que eu influenciei ele. Ele disse, eu nem sabia que eu tinha influenciado tanta gente. E ele disse, eu tomei mais susto ainda quando eu soube que eu era médium. E eu escrevia rápido, porque tinha espíritos me ajudando ali, eu fazia aquilo numa rapidez muito grande. E aqueles espíritos que escreveram comigo agora estavam cobrando de mim também. E também as imagens que eu criei, ela me perturbava, ele falando. Eu fico imaginando, por isso que eu disse assim, a Madonna... ela chega do outro lado, ela vai tomar susto com a quantidade de gente que ela influenciou. Mas por onde ela está influenciando? Ela podia estar influenciando pela arte dela, que é boa, não é ruim, mas não está influenciando pelo esse show erótico. Você olha, por exemplo, que eu falei, o Roberto Carlos, o André, lá, ele está influenciando, mas por outros caminhos. E também, como o artista é médio, você imagina, quando ele chegar a souber, a influência que ele estava sofrendo ali no trabalho dele. Influência imensa, porque a mensagem que ele está mandando, a mensagem que ele sofre também está sofrendo influência. Por isso que tem artista que não consegue entrar em show se não beber antes, se não fumar um cigarro de maconha ou cheirar uma cocaína, ele não entra.
Ele precisa disso. Agora, quem precisa disso, que influência que está sofrendo? É diferente de um artista que for capaz de juntar ali com os músicos e fazer uma prece, pedir ajuda para vir para o show dele, que ele vai exercer influência sobre as pessoas, e as imagens que ela está criando, as imagens dela podem perturbá-la. Imagina, ela bota Jesus de cabeça para baixo, se esfregando, aquela coisa toda, a imagem, lógico, a imagem. Mas isso, ela não imagina, essas imagens vai se cristalizando nela, não é complicado. Então, às vezes, as pessoas veem, nem percebem o caminho, porque as coisas é muito sutil. Não dá para a pessoa perceber de primeira. Precisa ter muito cuidado com as influências nossas, o que é que nós estamos falando, o que estamos dizendo, o que estamos escrevendo. É preciso ter cuidado, porque essa influência é maior do que a gente possa imaginar. Não é tão simples assim. Mas a minha intenção não é nem enveredar por esse caminho, mas serve para as nossas reflexões, porque foi uma coisa muito recente, e eu lamento, às vezes, uma artista boa, em vez de aproveitar a arte dela, que é boa, ela tem uma voz bonita, cantora, tem uma voz bonita, ela é boa cantora, mas não está dando destaque para a arte dela. Isso aí, eu lembro de um artista de rap que eu conheço, que ele mesmo dizendo que ele dá o show dele aí de madrugada, nessa cidade brasileira, ele disse que ele leva 6 moças, todas com uma sainha curta, ele disse sem calcinha, vai dançar ali no palco e dança aquelas coisas todas, se abaixa e levanta, e as pessoas ficam tudo empolgadas, mas qual é o show que ele está dando? Ele pensa que está dando, mas está fazendo uma apelação. Isso é uma arte de péssima qualidade, mas a pessoa não imagina a influência que ele exerce. Se ele é artista, é pianista, é violino, ele vai apresente a arte dele, não tem problema, dá destaque. O artista leva a sociedade num caminho de grande evolução, na direção do belo e do perfeito. Mas às vezes eu fico imaginando assim, o André, ele vai acompanhando uns casos que não tem agora nada a ver com o artista, e ele leva o caso da Laudemira. Ele conta num dos seus livros, no livro Ação e Reação, ele conta esse caso. É um livro do André Luiz pelo Chico Xavier, Ação e Reação. E ele diz assim, a Laudemira estava ele vai acompanhando os casos, ela estava na maternidade, porque ia ter um filho, e ela estava, o trabalho de parto estava dando dificuldade, e o médico que estava acompanhando ela estava tendo cuidado, mas achou que o caso estava indo mal, e resolveu fazer a cesárea dela, do parto, em vez de parto normal, e fazer a cesárea. E aí ele disse, quando resolveu, então o próprio mentor espiritual dela, da Laudemira, ele aciona no mundo espiritual, aciona ajuda, pedindo ajuda, porque ela ia ter esse parto, né? Mas estava programado para ela 5 partos. E dos 5 partos, era muito importante que esses 5 partos acontecessem, porque eram velhos inimigos delas que vinham reencarnar, e aí era uma forma dela resolver um problema antigo dela. E aí, se ela fizesse cesárea, talvez não desse mais para fazer esses 5 partos. Então, a situação era ruim. Ele diz, então o mentor entra em contato, ele diz com o Silas, ele fala o Silas é um espírito que conheceu ela na mansão lá que ele conta no livro do Mensageiro, essa mansão da paz, que fica uma quantidade imensa de espíritos lá, desencarnados. São milhares de espíritos, mas ainda no estado semicomatoso, tá, aquele estado não fala direito, fica lá doente em recuperação. E o Silas tratou dela, e ali ele faz amizade com ela, lá nesse tratamento, nessa instituição
que é dirigido, como ele fala, dirigido pelo Drúzio, mas que é ligado ao grupo do Nosso Lar, é uma instituição que faz parte. Ele diz, e aí ele entra em movimento rápido, porque a cesárea não vai poder ser feita nela, senão vai piorar a situação, ela não vai poder compromisso. Normalmente, o compromisso que tem lá na frente. Então ele conta, essa senhora, ele disse, ela viveu lá no ano 1400 e pouco, ela foi da época de uma rainha, da rainha Joana, lá de Nápoles, e ele disse que ela era uma mulher rica e fazia parte daquele grupo lá do reinado. E ela fez uma amizade muito grande com a rainha, porque ela ajudou a rainha, que ficou viúva, com um novo casamento, e fizeram amizades, mas elas tinham uma vida muito devassa, abusava muito, e um dos amantes dela matou o marido dela, ela teve 2 filhos que também viviam nessa vida de orgia, e ele disse, ela cometeu muitos desatinos, mas essa rainha. E quando ela passa para o outro lado, ela estava toda atrapalhada, porque ela causou transtorno em muitas famílias, muito ódio de muitas mulheres, porque ela destruiu muitos lares, e ela ficou numa situação ruim. Ele disse, para ter uma ideia, ela ficou 100 anos na região das trevas, 100 anos de tanto inimigo tem. Depois foi recolhido para se tratar e reencarnações sofridas, ela teve 4 reencarnações muito sofridas, normalmente numa situação social ruim, arrumou os maridos que abusavam muito, que era muito ingrato, que humilhava ela, porque ela viveu também nessa fase, humilhava muito. E ele disse, essa última, ela desencarnou nova com 20 e poucos anos, mas no estado ainda ruim, porque inclusive nenhuma das encarnações, ela como serva de uma casa, mas com raiva da patroa, que humilhava também muito, ela matou a criança, a filha da patroa lá, e aí a situação dela fica mais agravada ainda. Ele disse, ele se tratou lá e melhorou, e agora vinha tendo chance de fazer essa nova reencarnação dela. E aí estava tendo essa possibilidade. Então ele diz, o Silas chega e começa a dar passe nela, e passe, vai dando passe, e ele começa a equilibrar ela através do passe. Ele começa pegando na cabeça, que é onde ele vai pensando no centro de força, e vai até o útero dela, e nos passes ele vai ajeitando, e o menino fica numa posição que vai ter o parto normal, e tem o parto normal. E ele fica impressionado vendo o que aquele passe fazia. Ele não sabia tanta coisa daquele, ele fica impressionado com o que ele assiste do Silas. E aí nasce a criança, e aí ele vai acompanhar esse Silas e o outro orientador dele, para ver como é que eles trabalham nesses caminhos. E ele começa a ficar impressionado com o que ele vai ver. Primeiro ele vai ver uma senhora, leva um centro espírita para ele atender, para ele entender como é, e lá no centro espírita entra uma senhora para tomar passe, e ele diz, olha, observa, ela está grávida, mas ela está vivendo dificuldades econômicas, o marido ganha muito pouquinho, e ela está com dificuldade, apesar do trabalho também dela se esforça, mas pouco, e a alimentação está muito ruim, e ela está com um pouco de anemia, e a criança também está sofrendo do estado, então temos que ajudar para não acontecer o aborto. E ele disse que ele fica impressionado e que ele começa primeiro dando passe ali na região frontal dela, é como se ele vai equilibrando aquele centro de força dela, ela vai se acalmando, que ela estava tensa, e depois ele chega na região ali do útero e diz, olha, como é que está cheio de massas aqui, massas escuras, pelos esses sentimentos que ela tem tido, apesar dela ser uma pessoa que faz prece, que
acredita em Deus, mas ela está tendo muitos sentimentos ruins ultimamente, por causa das dificuldades, e está essas manchas, então eles vão precisar eliminar isso. E ele fica impressionado que ele vai pegando essas manchas e vai concentrando as manchas, e depois ele desloca para a bexiga da mulher. Ele diz, agora ela vai eliminar isso e vai ser melhor. E para a criança, ele diz, e ele abre um material, tipo um vidrozinho, abre e tira uma substância luminosa e joga assim nela, no útero, para ele dizer, olha, vai aqui abastecer o útero dela, que vai servir de alimento para a criança. E ele fica observando. Ele disse, como você vê, André, não se para de ajudar o tempo inteiro. As pessoas são ajudadas, ele não tem nem ideia como é que são ajudados. Como é que vão ser ajudados. E, às vezes, um dos recursos que usa muito é esse. E aí ele vai mostrando, ele diz, olha aqui, ó, por exemplo, esse outro homem era um homem que estava com um problema lá de baço, ele falou, esse camarada de baço, do fígado dele, aparelho digestivo desse, esse camarada aí está com problema, mas nós vamos ajudar. Então você observa, ele vai observando todo o recurso que ele vai dizendo, não estou dizendo, mas ele vai enumerando cada parte que está doente, porque naturalmente ele está olhando, está vendo o perispírito da pessoa, ele não está vendo só o corpo, está vendo o perispírito natural do corpo, ele aí tem possibilidade de ver, como as pessoas aqui normalmente não vê. E ele vai fazendo isso e ele vai melhorando. E ele diz, olha, mas esse homem, ele está apresentando esse problema assim, hepático dele, porque você veja, ele está tendo muita cólera, ele está assim, tendo muito ódio facilmente. As discussões dele enveredam para o caminho do ódio, e isso faz com que ele desequilibre a sua energia vital e vem no fígado. Ele falou, eu nem sabia que o ódio provoca isso. Ele disse, provoca. Todos esses sentimentos, ele vai mostrando o sentimento do ódio, da raiva, da mágoa, vai provocando, e essas provocações vai fazendo grandes alterações. E ele vai enumerando, tem uma série de casos que ele vai mostrando e vai demorando. E a gente fica observando, e ele tem um trabalhador que ele diz, olha, esse trabalhador aqui, ó, que o orientador da casa, o espírito orientador na sessão, diz para ele, olha, esse homem aqui tem frequentado o centro, está se interessando, mas nós temos ajudado ele, retira todas as mazelas criadas, porque ele gosta de contenda, de briga, de discussões, e nós temos retirado as coisas, mas já retiramos essas vezes todas, e ele volta de novo, que ele continua, não muda. Essa é a 10ª vez que ele está vindo com o mesmo problema, e nós agora não vamos retirar tudo, vamos apenas aliviar, para ele sentir um pouco de melhora, mas ele vai precisar experimentar o veneno que ele mesmo está causando nele, para ele começar a sentir a necessidade de mudanças. Ele precisa mudar, porque nós temos que ajudá-lo, mas não de dar força no erro que ele está cometendo. Então você vai vendo que eles vão analisando casos assim mais variados. Não só a pessoa aqui encarnada, como a pessoa desencarnada. Eles usam também esses passes no desencarnado. É muito comum esses tratamentos. O próprio André, ele conta que ele já no mundo espiritual, num grupo que para tratamento, estava lá em tratamento, e ele mesmo disse que vai começar a dar passe, ele lá, do outro lado. E ele disse que vem uma senhora que estava cega, não enxergava nada. O espírito desencarnou, já com problema, e continua ainda com problema lá. E quando chega no tratamento dele, ele disse que ele começa a dar passe na mulher, e a mulher começa a enxergar.
e ela elogia ele, fica entusiasmado, estava tanto tempo que não enxergava, e agora já é como espírito desencarnado. E ele também se entusiasma, e o orientador diz, André, não se entusiasme, o trabalho não é seu, é a espiritualidade que está ajudando, é Deus, o trabalho é de Deus, não é seu. E ele fica mais calmo, ele diz, logo em seguida, vem um homem que eu vou tratar, um que teve um câncer de face, que deformou a face toda, e ele passa para o outro lado ainda com esse sentimento de face deformada. O perispírito dele ainda está deformado, não se equilibrou. E ele disse, eu dei passe no homem e não houve nada, não melhorou nada. O orientador disse, é assim mesmo. Você vê, um melhora, outro não melhorou nada, outro tem uma melhora parcial, outro precisa tomar várias vezes para começar. Isso aqui, para você ver que tem uma variedade imensa. Num centro espírita é a mesma coisa. A pessoa toma um passo, tem uns que sente melhor, outros não, outros depois, outro precisa mais tempo. Essa variedade é porque tem muita coisa em jogo. Quando ele faz aquilo, normalmente, quando ele dá esse passe, ele vai passar fluidos magnéticos. É uma energia psíquica é que está no passe, precisa ele querer passar, a boa vontade de querer passar, desejar passar isso ajuda, e muito. Ele vai dar fluidos magnéticos, esse fluido magnético, na realidade, a origem do fluido magnético está lá no fluido cósmico universal. Naturalmente, pelo grau de evolução de cada um, vai depender o que aquele é capaz de passar. Mas no centro espírita, o passe nunca é dado só pelo médium. O médium dá, mas tem espíritos ajudando. E os espíritos também fazem isso. Precisa às vezes, de... É combinado, é como se fosse um passo combinado, parte do médium e parte do espírito que está ajudando. Eles fazem isso e eles estão observando as necessidades de cada um, está sendo visto. A pessoa pensa que entra no centro, eles não estão vendo onde é que está a necessidade, quais são os órgãos que precisa mais. Eles sabem isso, sabem direcionar e sabem fazer isto muito bem. É por isso que o médium ele precisa ter humildade mesmo, saber que a eficiência dele depende muito mais lá do espírito que vai ajudá-lo do que dele. Não é dele, ele apenas é um instrumento. Se ele tiver consciência que ele é um instrumento e que ele está usando essa capacidade na direção do bem, ele vai conseguir recursos fantásticos. Lógico, ainda o passe não está sendo ainda muito estudado pelo meio acadêmico oficial. Vai ser estudado, porque existem algumas pesquisas, por exemplo, de imposição de mãos para fazer, para determinados tipos de doenças, já existem trabalhos desse tipo. Tem países que não usam a palavra passe, usa imposição de mão, tem determinados caminhos filosóficos que usa, ele se chama Jurei, King Kong, vai mudando os nomes, mas normalmente a relação é mais ou menos parecida. Ele vai usar, os espíritos usam essas possibilidades para ajudar. Lógico que tem médium que tem uma capacidade mais específica para cura do que outros, que vai tendo diferenças. Mas você vê, eles estudam o passe, a imposição de mãos. Nos Estados Unidos tem grupos que cobram para fazer isto, cobram para fazer. E normalmente tem hospitais que usam esses terapêuticos de fazer isso. Futuramente eles vão usar, os hospitais vão usar muito isto, porque é um dos recursos fantásticos. Você vê o próprio André Luiz, ele conta quando ele estava lá, começa o tratamento dele, ele vai tratando alguns meses sobre passes para ele recuperando, vão recuperando vagarosamente naquele estado. Então eles fazem passe, por exemplo, em posição de mãos, com paranormais, com sensitivos, médios, assim, numa cultura de bactéria, você pode acelerar a reprodução da bactéria ou você diminuir, se você quiser.
Você pode fazer em plantas, você acelerar ou diminuir o crescimento dela. Dá para fazer isso, já tem muitas experiências feitas com esse tipo. Você pode acelerar ou fazer, porque, afinal de contas, você está dando uma força magnética. Essa força é uma força da natureza. Você vê que o próprio Jesus, ele usou a imposição de mãos. Ele fez isso muitas vezes. Ele mesmo está lá no Evangelho que diz que ele chega na casa de Pedro e a sogra do Pedro estava doente, estava deitada. E ele põe a mão na testa dela e ela levanta imediatamente e vai fazer as coisas, ela fica boa. Imposição de mãos, isso tem muitos, Jesus tem muita passagem, mostra que ele põe a mão até no leproso, o leproso curar, instantâneo. Você imagina a capacidade que tem para ele fazer isso, que força ele libera dele para fazer uma situação dessa. Então, tanto no passe como na água fluídica, eles usam muito, porque essa água energizada, a água é um grande um vetor, ele serve para fazer distribuição de fluxo, de fluxo energético. A água é capaz disso numa facilidade. Você vê, por exemplo, um raio bate na praia e às vezes mata alguém que está ali, porque a água é bom condutor de energia, de corrente elétrica, ela faz isso fácil. Então eles usam muito na água como terapia. Então, tanto o passe como a água, eles usam muito na água, porque ela altera o ângulo que a água está lá, oxigênio e 2 hidrogênios, ele altera o ângulo dela, altera. E quando a pessoa toma aquela água energizada, aquela água é como se levasse aquele fluxo de energia até onde tem essa necessidade e traz a parte que estava deletéria para ser eliminada. Então, às vezes, ainda não é estudado pela ciência atual, porque ela não tem material capaz de marcar, de saber as alterações. Mas há muitas alterações num simples copinho d'água desse que as pessoas bebem. Não passa, às vezes, no centro espírita, aqui está dando coletivo, às vezes dá passe também lá dentro, mas às vezes dando coletivo, e às vezes a pessoa não percebe, mas eles, numa câmara de passe que dá para ver bem, tem pessoas que entram para tomar o passe e ele não acredita, não dá, bota fé, vai quase como curiosidade. E para absorver, não só a pessoa que está dando, como o espírito que está usando o médio para fazer isso, que o passe é combinado, o médio está dando o passe, mas tem espírito ajudando ele desse processo. E quando ele faz isso, e aquele outro não absorve porque não tem boa vontade, no final da reunião eles recolhem aqueles que não foi absorvido e leva geralmente para dar a alguém que está em tratamento de saúde e que precisa recuperar. Eles usam, às vezes eles acumulam um pouco e levam para alguns lugares para fazer tratamento. Porque se a pessoa tem boa vontade para receber, vai ficar mais fácil. O André Luiz vai descrevendo isso com muito detalhes, como é que esse movimento entra, como é que entra, que lugar é que entra, como é que faz, ele vai entrar, como é que a glândula pineal ajuda nisso, como é que ele vai chegando e vai passando. E quando ele vai entrar nos centros de domínio nosso, que o médium está com vontade, está saindo do espírito dele, esse desejo, essa vontade, ele vai pegar imagina, passa pelo corpo mental, pelo perispírito, pelo corpo etérico, ele vai chegar no centro de força ali coronário que vai fazer a distribuição. Mas ele vai levar até o corpo do próprio médium, ele vai levar até a região dele que vai jogar na pessoa, até na região talâmica da pessoa, de uma parte que tem no cérebro, para fazer a distribuição disso, que daí é que vai para as regiões que vai levar. Mas se o espírito que está recebendo quer
acredita, tem boa vontade, ele facilita esse movimento. Se ele não tem, ele dificulta esse movimento. Então é preciso a pessoa também querer. Você vê naquele episódio daquela mulher da hemorragia, que ela disse se pegasse em Jesus ela melhoraria, pega na borda da roupa e melhora. Ela com vontade, ela tinha vontade, por isso que Jesus diz, ó, que saiu virtudes de mim, quem me tocou, porque ela estava com boa vontade, a boa vontade também ajuda. Então, quando alguém vai tomar passe, não é só quem vai dar, quem vai receber também, ele tem que estar imbuído de vontade de querer melhorar, que aquilo ajude para despertar coisas imensas que ele tem dentro dele e trabalhar as possibilidades outras tantas que ele tem. Às vezes, esses lados as pessoas nem imaginam como isso é. A água é um grande transmissor desses fluidos. Então, você imagina a água, por isso que as células têm água, por isso que a maioria do corpo humano, quase tudo é água, quase 70% é água. Mas tem seres que é quase 98% é água, como a água viva mesmo, mas tem a água, eles usam muito a água para ser um caminho que vai, e às vezes os espíritos usam nessa força magnética, essa magnética, ela cria um campo magnético, e o campo magnético cria um campo elétrico. Então, quando é assim na física, quem sabe diz, cria um campo e o outro cria um campo elétrico. Quando ele quer uma resposta rápida, ele usa a parte elétrica para ela fazer muito rápida e responder imediatamente, porque ela faz na velocidade muito grande. Mas quando ele não precisa dessa velocidade, ele usa, às vezes, a química, como os hormônios vão levando devagarzinho. Por isso, eles usam muito a água como um dos caminhos de melhorar. A água tem uma importância imensa. A água está lá em cada célula, tem a quantidade de água. A água no planeta dessa de importância. Você imagine para fazer essa água aqui. Eu já te falei que o próprio André mostrando que a água nossa, ela vem da 4ª dimensão, essa água. Porque você imagina Jesus com aquela prede de espírito fazer água, o que é que está por trás aqui? Essa água do mar, a água doce, separando essas coisas. Quantas coisas vai acontecer? Às vezes precisa o homem aprender a trabalhar essa força. Então essa água energizada que você recebe, eu estou falando aqui assim rápido, sim, mas qualquer dia eu vou falar o que é que o André Luiz e quantas informações tem sobre essa simples água. É muitas informações que o próprio Espiritismo tem para que nós possamos entender. E esse passe também é muito complexo. Às vezes ele mostra, por exemplo, um orientador, ele recebe um espírito, o André acompanha, que recebe um pedido para atender uma pessoa que estava muito ruim. E ele vai lá, que a mãe dele, como espírito já desencarnado, ele está aqui encarnado, a mãe desencarnada pede ao Alexandre para vir em socorro do filho dela. Ela fala, olha, ele está para desencarnar, mas eu queria que desse pelo menos mais 2 meses para ele, porque ele está com coisas pendentes que vai resolver, vai perturbar muito ele se não resolver. 2 meses, se conseguisse prorrogar. Aí o orientador veio com o André, disse, olha, nós vamos fazer pequenas alterações nele. Mas ele disse, mas ele, como o caso dele está grave, eu vou solicitar a uma das equipes, que são muitas equipes que tem espalhada o tempo todo aí pelo planeta. Ele disse, essa equipe aqui de 8, que vai me ajudar, eram 4 homens e 4 mulheres, espíritos, que vinham já nas casas da passe. A pessoa nem imagina, está dormindo e ele toma passe. Tem equipes ajudando a fazer isso. E ele disse, eu pedi a equipe para me ajudar, que o caso dele era um caso grave, que ele estava para desencarnar. E o orientador da equipe disse, olha, mas nós podemos passar coisas, mas nós precisamos de algum médium que esteja encarnado
porque ele precisa de um pouco do ectoplasma aqui, e o médium encarnado que vai poder fazer isso. Então ele acionou para pegar um médium que costumava dar passe, que trabalhava, estava dormindo, e leva o espírito para lá. Então o espírito vai do médium que está dormindo, porque é de noite que ele está fazendo isso, e ele manda o médium ficar ali em frente, com a mão em cima da cabeça da pessoa, e eles vão agindo porque ele tirou parte da energia do médium para passar para o que estava encarnado. Ele vai passando e a pessoa começa a sentir melhora, e ele melhora aquele estado que ele estava, vai começando a melhorar, ele vai descrevendo os lugares que vai melhorando. Quando ele melhora, então termina aquela operação, e ele diz para a mãe do rapaz, diz, olha, você agora trabalhe rápido, porque você pediu 2 meses, mas esse trabalho que foi feito, ele vai resistir 5 meses. Tem 5 meses para você fazer com que ele execute o trabalho. A partir daí ele vai desencarnar. Então você acelere para você ver se consegue essa ajuda que você quer dar para ele logo, que tem 5 meses. Então a pessoa nem imagina o que está por trás de uma simples terapia como esse da imposição de mãos, dos passes, da água energizada. Mas é muita coisa que qualquer dia a gente vamos entrar nos detalhes para você ficar, às vezes fica impressionado quando a gente vai vendo quantas coisas. Então no futuro, todos os hospitais farão essas terapias de imposição de mãos. Isso será uma coisa bem natural, será feita e será reconhecida pelas pessoas. Agora fica a lição aí, também tenha boa vontade de receber, não é só que está dando, que quem dá tenha a humildade de saber que não passa de um simples instrumento. As coisas no mundo espiritual mais avançado que está acontecendo. A gente precisa entender tudo. Essa água que a gente está dizendo, a água energizada, que é boa, e mas você também vendo agora esse processo de água lá no Rio Grande do Sul, que lições fantásticas para todos nós. Lá no Rio Grande do Sul, a água, houve uns erros de alguns homens públicos lá que não fizeram os deveres de casa e contribuiu para piorar a situação, mas serve para a gente entender um momento de treino do cristianismo. O Brasil é a pátria do Evangelho, então o gaúcho que está sofrendo com aquele momento, ele está tendo a oportunidade de treinar a prática do cristianismo, ou seja, ter paciência, ter humildade, ter resignação, fé em Deus, buscar a força da oração. Ele está treinando, porque ele está vivendo um momento de provas, está treinando. E o resto do país também está treinando a fraternidade, a oração, ajudar. Então, uns que estão em prova estão treinando a paciência, a humildade. E os outros é o momento de treinar a fraternidade, porque a qualquer instante a gente precisa, ora treinar a fraternidade, ora treinar a humildade e resignação e paciência, e oração e fé em Deus e confiança em Deus, e pedir a Deus que dê força e ajude os irmãos Gils lá do Rio Grande do Sul, que estão passando esses momentos difíceis e que vão melhorar. É só questão de tempo, mas que todos nós possamos treinar a fraternidade. Quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, faça prece, que com certeza está ajudando com suas preces. Olha, já conversei demais, vamos agora à segunda parte do trabalho.